Que bom que nós estamos aqui, que bom que você veio. Muito legal a gente estar aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Muito bom. Eu quero pedir a vocês que, por favor, então, para que juntos abramos as nossas Bíblias em Abacuque, livro do profeta Abacuque, um texto que é, na verdade, um texto devocional, é um texto inspirativo, já que a mensagem dessa manhã vai se embasar na história e não especificamente num texto bíblico, apesar de que nós cremos que a história está toda ela contida dentro da Escritura, porque o Deus da Escritura é o Deus de toda a história. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Abacuque capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém e amém. Esse texto se encaixa perfeitamente na realidade da reforma. Vamos orar, irmãos, irmãs, fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus que é nosso, porque nos amou primeiro, nós precisamos, ó Deus amado, da iluminação do Senhor, e assim como o Senhor já falou até aqui, nesta reunião, no culto das 8, pedimos então, ó Pai amado, que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos força, ó Deus, e graça para permanecermos firmes, para continuarmos, apesar de todas as oposições do mundo, do diabo e da principal das nossas oposições, que é a nossa carne, que é a nossa natureza humana pecaminosa. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude a permanecermos para a honra e glória do Senhor. Derrama, ó Pai, a tua vida nessa manhã aqui, de maneira que esse tempo investido, todos os recursos investidos aqui, para estarmos aqui, Senhor Jesus, seja válido, vale a pena para cada um de nós, que voltemos para casa, ó Deus, de fato, reformados, incendiados e, na verdade, também decididos a buscarmos isso nas nossas vidas, na vida da tua igreja, nessa geração, para a honra e glória do teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, esteja à vontade entre nós, tu és bem-vindo aqui, passeia no nosso meio, enquanto a tua palavra vai sendo falada, vai sendo entendida, ó Deus, que o Senhor traga paz, traga cura, traga vida, traga libertação, traga salvação e transformação às nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. E assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza. Eu inicio então esse estudo nessa manhã com uma citação do Francis Schaeffer. Ele diz o seguinte: a igreja em nossa geração precisa de reforma, reavivamento e revolução construtiva. Ele disse isso entre as décadas de 70 e 80, muito pertinho de nós. Às vezes os homens pensam nas duas palavras, reforma e reavivamento, como se estivessem em contraste uma com a outra, mas isto é um erro. Ambas as palavras são relacionadas à palavra restaurar. O que é reforma? Reforma refere-se a uma restauração à doutrina pura. Reavivamento refere-se a uma reconstrução na vida do cristão. Reforma fala de um retorno aos ensinos da Bíblia. Reavivamento fala de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo. Amém? Então, reforma e avivamento é isso. E o objetivo dos estudos nas próximas escolas dominicais é exatamente isso: buscarmos reforma e reavivamento. É experimentarmos isso na nossa história. É voltarmos-nos cada vez mais às verdades puras e simples, meus irmãos e minhas irmãs, da Bíblia. E através desse retorno então à Bíblia, experimentarmos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque lembremos, Lutero mesmo dizia que a Escritura é o coeiro, ou são os coeiros que enrolavam o menino Jesus. O assunto da Bíblia é Jesus Cristo. E em João, no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, o papel do Espírito Santo é apontar para Cristo Jesus. Portanto, hoje, para olharmos para Jesus, para experimentarmos reforma e avivamento, precisamos então desse retorno à Escritura Sagrada, a amarmos a nossa Bíblia, a pegarmos de novo a nossa Bíblia, estudarmos essa Bíblia como a Reforma fez.
Na verdade, a reforma foi um movimento de leitura da Bíblia. Foi um movimento de leitura inteligente, de leitura obediente da Escritura Sagrada, e é isso então que nós buscamos nesses estudos, nesses dias, em nome de Jesus. O texto de Abacuque, meus irmãos e minhas irmãs, como eu já disse, tem tudo a ver com a reforma. O povo de Israel, o povo de Judá mais especificamente, o que o livro foi escrito por volta do ano 609, 608 antes de Cristo, no 7º século então, finalzinho dele. Ainda o cativeiro babilônico não tinha se efetuado, se concretizado, porque o primeiro saque, a primeira leva de Nabucodonosor, a primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, em Judá, foi no ano 603 a.C., mas o povo já havia se afastado bastante de Deus, tanto que o livro de Abacuque, ele começa assustado, né? Meu Deus, como que o Senhor, sendo tão justo, permite que um povo, que os caldeus venham ser a vara da disciplina do Senhor, um povo pagão, um povo ímpio? Como que o Senhor permite uma situação dessa? E ele então, já antevendo e prevendo o cativeiro, ele ora ao Senhor já: Senhor, ó Deus, tenho ouvido as tuas declarações, eu tenho ouvido o que o Senhor tem me mostrado a respeito do meu povo, e eu me sinto totalmente alarmado. Então, Senhor, aviva a tua obra, aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e faze conhecida as tuas obras. Muitas pessoas antes da reforma oraram por isso, como nós veremos, alguns morreram por essa verdade. O estudioso deste livro diz o seguinte, que Abacuque lembra reverentemente os relatos dos grandes atos de Deus no passado e ora para que Deus traga redenção no seu próprio tempo. A reforma foi isso. O objetivo dos nossos estudos é isso, é lembrar o que Deus já fez na história e resgatarmos isso na nossa vida, em nome de Jesus. E ao estudarmos então os relatos da grande reforma protestante do século XVI, nosso desejo é esse: que Deus nos lamba, que Deus nos visite com poder e com graça e com misericórdia, e consuma as escórias da nossa vida e nos transforme pessoalmente e também como igreja, e que essa transformação da igreja possa transformar a face da nossa sociedade, em nome de Jesus. Porque a reforma, meus irmãos e minhas irmãs, não foi só um movimento religioso, não foi só isso. E é impossível um avivamento ficar circunscrito aos cristãos, aos crentes, aos religiosos. A sociedade bebe disso, a sociedade se vale disso também. E é isso que nós buscamos aqui, em nome de Jesus. E assim o nosso estudo, nesse primeiro estudo aqui, nós veremos o panorama histórico que conduz à reforma protestante. Nós vamos ver 3 pré-reformadores, e veremos também o ambiente espiritual e socioexistencial daqueles dias. E enquanto nós fizermos isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos buscar aplicar isso na nossa vida. Nós não vamos ficar aqui estudando relicário, não ficaremos aqui só na teoria, nós buscaremos então e vamos buscar praticidade em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E eu espero também a gente terminar até um pouco antes do horário, para que caso haja alguma pergunta, possa ser feita e de repente também possa ser respondida com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém, beleza? Estamos juntos nessa aqui, tá joia? Vamos caminhar, vamos continuar caminhando em nome de Jesus. Eu quero ver então aqui, em primeiro lugar, falar sobre 3 pré-reformadores então. E me ajudem aí, meus irmãos, eu escrevi essa palavra certa, segundo o novo acordo ortográfico? É assim mesmo que escreve agora? Não, né? Tinha o hífen, né? Então, nosso pastor Marcão não faz ideia disso. Mas eu andei pesquisando, pelo que eu entendi, se eu não li errado, era para ser desse jeito aí, sem o hífen. Tá joia? Se for, me perdoe. Se não for, me perdoe aí também, em nome de Jesus. Pré-reformadores. Esses pré-reformadores, gente, são também chamados de precursores da reforma protestante do século XVI. O esforço deles foi no sentido de trazer a igreja de volta ao ideal do Novo Testamento antes de Lutero, de Calvino e de outros reformadores, que não foram só Lutero e Calvino. Nós tivemos outros reformadores também na mesma época e depois deles também. E esse é o nosso grande problema. Nosso grande problema como seres humanos é que nós somos esquecidiços demais. Nós somos suscetíveis demais ao desvio, ao afastamento, ao esquecimento das verdades de Deus. Por isso precisamos sempre ter em mente que precisamos retornar
aos ideais da Bíblia. É por isso que nós precisamos do culto, é por isso que nós precisamos das reuniões de oração, é por isso que precisamos ler a Bíblia constantemente. Quem tem essa experiência de ler a Bíblia sabe, quem já leu a Bíblia mais de uma vez, ou já leu um trecho mais de uma vez, sabe que cada vez que a gente lê, algo novo sobe ao nosso coração, um entendimento novo, um versículo novo, uma parte nova, chama a nossa atenção. E o primeiro reformador que nós não poderíamos deixar de fora é João Wycliffe, que nasceu em 1328 e morreu em 1384 de embolia pulmonar. Não sei se tem a foto dele aí, pelo menos. Esse é o João Wycliffe, gente. Prazer, João Wycliffe, né? Estaremos na glória, se Deus quiser, daqui quando Jesus voltar, de preferência, né, gente? Em nome de Jesus, né? Seria muito legal isso, né? Mas bem, o Wycliffe, no ano de 1382, devido a muitas circunstâncias da sua história, muitas perseguições, 2 anos antes de morrer, ele resolve abrir o verbo. Ele escreve um livro bombástico, dizendo então que Cristo e não o Papa era o chefe da igreja. Ele vive na época do grande cisma, porque na época de Wycliffe haviam 2 papas, um em Roma e outro em Avignon, na França, e os 2 reivindicavam ser os legítimos representantes de Cristo Jesus. E ele então vê essa situação e tantas outras coisas e começa a dizer o seguinte: olha, o chefe da igreja não é o Papa, o chefe da igreja é Jesus Cristo. E só me dá um parênteses aqui, porque de repente nós temos aqui pessoas que são da igreja católica apostólica romana. Só entenda uma coisa em nome de Jesus: nosso objetivo com esses estudos, nem de longe nem de perto, passa por criticar qualquer ramo da cristandade ou do cristianismo, de jeito nenhum. Nós estamos apenas levantando fatos, fazendo constatações que são comprovadas historicamente, tanto pelos que são protestantes, quanto pelos que são católicos, e também por aqueles que não são de nenhum dos 2 ramos. Inclusive, Henry Nouwen, um padre holandês católico que morreu em 1996, ele mesmo elogiava Lutero e Calvino, quando ele foi falar da salvação pela fé. Ele disse que nós não precisamos de salvação pelas obras, porque Lutero e Calvino nos libertaram desse cativeiro. Então ele mesmo sabia da importância da reforma, ele mesmo sabia disso. Então nós não estamos aqui levantando crítica contra ninguém, somente levantando fatos. O Wycliffe também, gente, afirma que a Bíblia e não a igreja era a autoridade única para o crente, porque o que a igreja dizia já desde o finalzinho da alta Idade Média, o início da Idade Média e na Idade Média toda, é que a igreja controlava o cânon, que a igreja mandava no cânon, nas escrituras sagradas. E os pré-reformadores e também os reformadores disseram o seguinte: não, de jeito nenhum, a igreja nasce da escritura, a igreja sai da Bíblia. Nós precisamos entender isso. Até nos lembra Apocalipse capítulo 12, quando fala daquele menino que nasce, um dragão estava ali para devorar aquele menino. Aquele menino que nasce é Jesus Cristo, e ele nasce da igreja do Antigo Testamento, da escritura do Antigo Testamento, então, da própria Bíblia. O Wycliffe então faz isso, e para apoiar essa ideia, porque ele fala isso no interior, numa cidadezinha do interior da Inglaterra, ele faz uma tradução da Bíblia para o inglês. O Wycliffe faz essa tradução só do Novo Testamento, um amigo faz o restante da tradução depois, até da sua morte. Ele traduz da Vulgata Latina. A Vulgata Latina é o texto da Igreja Católica, porque é a tradução de Jerônimo, inclusive contemporâneo de Agostinho. Ele era um grande linguista, e foi ele que, a pedido do Papa Damaso I, do pastor de Roma, faz essa tradução, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para o latim, porque o pastor da igreja de Roma, no 4º para o 5º século, tinha que ler em hebraico o Antigo Testamento e pregar em latim, tinha que ler em grego o Novo Testamento e pregar em latim. Então ele disse: por que não fazer uma tradução? Wycliffe então, lá, quase 1000 anos depois dessa tradução, traduz para o inglês, buscando dizer o seguinte: olha, o que eu estou dizendo não é invenção, não é coisa da minha cabeça, pode ler o Novo Testamento, está aqui. A igreja deve estar pautada na Escritura Sagrada. Então, outra coisa que o Wycliffe faz, gente, é também se opor ao dogma da transubstanciação, que foi, a transubstanciação foi a posição adotada, e ainda é a posição adotada pela igreja romana, a respeito da presença de Cristo nos elementos da ceia. Isso foi no Concílio de Latrão, em 1275,
Se não me falha a memória, se não me falha agora, depois me ajudem a lembrar disso também. Mas qual era o problema de Wycliffe com a transubstanciação? Com a literalidade, então, do pão se tornar o corpo de Cristo e o cálice, o vinho se transformar no sangue de Cristo também. Meus irmãos, esse sacramentalismo, essa idolatria do sacramento, esse atribuir um poder ao sacramento que ele não tem, levava e dava base ao sacerdote para reter a salvação de alguém nas suas mãos. Porque o sacerdote, na hora da celebração da ceia, como ele tinha o pão e o vinho, se ele quisesse negar para alguém, ele poderia fazer isso. E isso fazia com que a igreja, então, se tornasse uma opressora de consciências, de vidas. E que Deus nos livre disso em nome de Jesus como igreja, como pastores, como pregadores, como crentes. Porque muitas vezes temos usado dogmas humanos para oprimir consciências, com interesses escusos, talvez interesses até pecaminosos no nosso coração, que passam pelas dores da nossa própria história, ou pelos nossos próprios legalismos. Então, Wycliffe se levanta contra também esse dogma aí da transubstanciação, e a razão foi exatamente isso, porque isso estava levando à opressão do povo de Deus, do povo daqueles dias. Wycliffe então morre, gente, de embolia pulmonar em 1384, e é interessante que no Concílio de Constança, que acontece nessa cidade, entre os anos de 1414 a 1418, já havia então esse movimento de pré-reforma na igreja, como nós vamos continuar vendo aqui. O Concílio de Constança, como nós vamos ver, condena a fogueira João Hus. Eles entendem que João Hus, as suas pregações, e ele foi configurado como herege por esse concílio da igreja, eles veem que ele teve uma influência grande desses escritos de Wycliffe de 1382, porque Jerônimo de Praga havia estudado com Wycliffe, e era da mesma região de João Hus. Ele volta para lá e isso influencia João Hus. O que o Concílio de Constança então faz? Eu já disse isso aqui. Wycliffe já era morto em 1415, ele é condenado como herege. Eles vão lá na Inglaterra, exumam os ossos de Wycliffe e queimam os ossos de João Wycliffe, dizendo: você é um herege, você tem que morrer na fogueira. O cara já estava até morto, né? Eu lembrei até aqui, gente, do João Grilo, né? Quando ele já havia morrido, tentou enganar lá o Severino de Aracaju. Só vai fazer sentido mesmo para quem assistiu o Auto da Compadecida. Eu quase assisti esse filme, de vez em quando estou meio entediado, meus irmãos, eu confesso. Eu assisto o Auto da Compadecida, né? Porque é muito bom demais, né? Mas é engraçado que quando ele tinha morrido, né? E o Severino também morre, e eles se encontram lá no céu. E o Severino de Aracaju fica nervoso, que você me enganou, eu vou te matar. Aí ele falou assim: pode me matar, eu já morri mesmo. Né? Tava desse jeito, acho que aqui estava desse jeito aqui. Não vou engolir desaforo de ninguém mais não. Coitado do Wycliffe, desse jeito, já morto, e a igreja vai lá e mata de novo o nosso grande pré-reformador. Meus irmãos, olha só, é engraçado até, mas é incoerente. A que ponto nós chegamos quando nós nos desviamos da verdade? O Evangelho é para promover vida, é para resgatar a vida, não é para matar as pessoas. Eu sei que nessa muitas pessoas podem confundir, podem achar que a gente está sendo frouxo com o pecado, essa coisa toda, mas meus irmãos, pequemos mais pela misericórdia do que pelo juízo, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo em nome de Jesus, beleza? João Hus é o próximo pré-reformador. Nasceu em 1373 e morreu em 1415, como eu já disse, no Concílio de Constança. Ele, mais ou menos, ele vai na mesma vibe, na mesma direção de João Wycliffe. Ele tenta reformar a igreja romana lá na sua terra, na Boêmia, que é a atual República Tcheca. Nos mesmos moldes, então, de Wycliffe, ele tenta fazer isso. Ele tenta trazer a igreja de volta para o Novo Testamento. Ele é convocado também, então, para o Concílio de Constança. Ele tinha um salvo-conduto. A igreja havia prometido e dito para ele: você não vai morrer, pode comparecer lá, nós vamos só conferir as suas ideias aí, e você não vai morrer. Mas os desdobramentos são muitos, meus irmãos. Eu até queria ter trazido aqui os livros que nós pesquisamos para isso, para indicar para quem gosta de saber disso, é legal. Mas os detalhes foram muitos. Resultado: o salvo-conduto não vale nada, a igreja não cumpre a sua palavra, e queima João Hus em praça pública, porque ele se recusa a aceitar que era um herege, que estava fazendo alguma coisa errada. Meus irmãos, engraçado isso, a convicção desses homens.
a convicção que eles tinham pela verdade. Eles não abriam mão da verdade, e da verdade mesmo, a verdade da Escritura, não uma verdade de um ou de outro, um dogma de um ou de outro. Ele então não nega, e ele então vem a falecer. Mas essa convicção desse homem, gente, produziu grandes resultados. Os seus seguidores, os irmãos da sua terra, viram aquilo, e eles ficaram dispersos a princípio, mas depois um grupo se reúne e cria o Unitas Fratrum, que é a comunhão dos irmãos unidos, e essa igreja sobrevive, e dessa igreja, desses irmãos unidos, surge a igreja Morávia. A igreja Morávia é daquele famoso conde, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, que no século XVIII foi um dos maiores financiadores de missões no mundo. Ainda hoje, missiólogos descobrem vestígios de passagem de missionários da igreja Morávia. Essa igreja Morávia nasce por influência de João Hus, em nome de Jesus. E aqui eu quero, buscando essa praticidade, por favor, preste atenção nisso em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus nos ajude a termos as convicções de Deus, porque nós vamos influenciar as gerações posteriores, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Terceiro pré-reformador é um italiano, Jerônimo Savonarola. Tá, Joel. O Jerônimo do João Hus, a data do João Hus, gente, é 1373, ele nasceu, morreu em 1415. O Savonarola nasceu em 1452, morreu em 1498. Foi no ano que Colombo chegou às Américas, foi isso, gente? 1498, isso, né? Isso aí, Colombo chegou nas Américas. Bom, gente, o Savonarola também foi na mesma linha, vendo os abusos, os desmandos da igreja, a corrupção da igreja como um todo. Ele também começa a pregar, um grande pregador, gostava de pregar em Apocalipse. E João Hus tinha um interesse especial pelos pobres, era neto de o seu avô era um médico muito piedoso, e quando ele era de Ferrara, nasceu em Ferrara, na Itália, e vai para Florença. Florença, gente, vocês se lembram, foi um dos grandes berços, ou o maior berço do Renascimento, na Idade Média. Foi o berço do Renascimento. E ele prega ali. E a pregação de Savonarola foi contra o luxo e a ostentação, não só da igreja, mas da sociedade como um todo. E ele tinha um grande interesse pelos pobres. Inclusive, quando ele foi eleito como prior do convento de São Marcos, do mosteiro de São Marcos, ele vende todas as riquezas, até porque metade das terras daquela região eram da igreja. Ele vende tudo aquilo para socorrer os pobres. Um homem que não só tinha um discurso, mas o homem que teve ações práticas no sentido de socorrer o próximo. E aí, claro, ele arrumou inimizade não só com os clérigos, não só com a igreja, mas com as pessoas abastadas também. Ele arrumou uma confusão com essa turma toda aí, e isso acabou então culminando, além dessas atitudes da sua pregação, culmina então com o seu enforcamento. E com o Savonarola nós aprendemos essa verdade santa que está em toda a Bíblia, de nós nos preocuparmos com os pobres. Irmãos, preste atenção nisso em nome de Jesus. Por favor, humildemente, não só com os pobres na questão financeira. Nos nossos dias temos visto pessoas passarem muitos apertos financeiros, mas todo tipo de pobre. Maurício Cunha, naquele livro O Reino Entre Nós, ele pega várias palavras em hebraico e em grego para mostrar os tipos de pobreza que existem. Às vezes, meus irmãos, nós estamos falando mal de alguém, ou estamos com conteúdos ruins no coração contra alguém, que é nosso irmão, que é um parente nosso, mas não nos atentamos que, de repente, aquilo que aquela pessoa tem vivido é fruto de pobreza, e se ele é pobre e nós temos condições de socorrer, nós precisamos socorrer, e não ficarmos assentados numa cadeira, apontando, acusando o outro. Nós aprendemos essa verdade com Jerônimo Savonarola, e que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos passar para o segundo ponto aí, então, principal. Vimos esses 3 pré-reformadores. Vamos ver aí o ambiente espiritual, então, nos dias da reforma. Na verdade, a reforma começa dentro da Idade Média, da chamada pelos estudiosos Baixa Idade Média, e é assim chamada porque os desvios, os desmandos daquela época, principalmente na igreja, eram grandes, mas agora isso não quer dizer que haviam homens e mulheres fiéis, porque há um
Eu mesmo, quando criança, eu pensava assim, nossa, teve crente até João, quando o Apocalipse, então, é escrito, é porque a gente ouvia, né? Ouvia isso. E depois só voltou a ter crente na Reforma com Martim Lutero. Eu pensava, esse Martim Lutero realmente, esse cara é massa mesmo, né? E eu ficava aí que eu ficava mais orgulhoso do meu nome ainda, mais felizão, né? Que na sala era João, Antônio, Marcelo, Rodrigo, tal, Martim Lutero. Aí a professora falou, nossa, eu já gostava daquilo, achava legal, né? Achava top, né? Enfim, e uma das razões era isso que eu pensei, não tinha crente nenhum. E o primeiro crente depois de João foi Martim Lutero. Mas não é assim. Deus sempre teve a sua igreja. Inclusive, voltando um pouquinho ao Wycliffe e aos pré-reformadores, eles falavam da igreja invisível, que existe dentro da igreja visível. A igreja visível é essa que nós conhecemos, é a igreja institucional, mas a invisível é composta por aqueles que de fato andam com o Senhor Jesus. Porque nós sabemos que existe essa questão de trigo e joio, mas ai de nós, se ousarmos a definir quem é trigo e quem é joio, nós não somos juízes. Tiago fala isso. Só Deus sabe diferenciar essa realidade aí. Pois bem, a Idade Média, então, gente, foi marcada por desmandos, muitas formas de piedade leiga, porque a igreja não tinha um direcionamento espiritual, cada um, então, buscava a sua piedade, seu relacionamento com Deus, né? Interesse nas relíquias, como nós vamos ver ali, as relíquias sagradas, interesse nas peregrinações, as caminhadas que purificavam, purgavam a alma dos pecados. Aqui, a intermediação ou a mediação dos santos na Idade Média é que ganha esse status, então, de divindade. Muitos movimentos religiosos populares se levantam, por exemplo, os lollardos na Inglaterra, pessoas que tinham sede de Deus, queriam andar com Deus, viver com Deus de forma mais íntima. Os valdenses na França e na Itália, os russitas também na Boêmia e outros movimentos. A Idade Média foi marcada por isso aí. E somado, então, gente, a todas as crises sociopolíticas, havia três tipos de ansiedade nos dias da Reforma. Primeira delas, a ansiedade da morte. Havia um medo da morte muito grande. Segunda ansiedade, a culpa. Havia uma questão com a culpa muito grande. E a terceira ansiedade, a perda do sentido da vida. Essas eram as três grandes ansiedades com as quais os reformadores tiveram que lidar, inclusive consigo mesmo. As pessoas tinham muito medo da morte, tinham pavor da morte. E a culpa não era só alimentada para abastecer a venda das indulgências, ou seja, a venda do perdão, resumindo assim. A culpa era alimentada, era colocada na cabeça, no coração e na alma e na vida das pessoas para abastecer o mercado da fé naqueles dias. E as obras afins também acabavam, na verdade, a culpa também era um grande problema, não só por isso, mas porque todo ser humano peca. A Bíblia fala isso, 1 Reis 8,46, né? Romanos 3,23, todos pecamos, todos pecaram. Ou seja, o pecado, ele traz as suas consequências e as suas dores. E a culpa, a definição teológica de culpa é estar passível de condenação. Quando quebramos uma lei, estamos passíveis, então, de condenação. E então a igreja não apresentava a justiça de Cristo, o sangue de Cristo, a vida de Cristo, o arrependimento de Cristo como solução para os nossos pecados. O que acontecia é que a culpa virava doença, como virou hoje. Muita culpa tem sido tratada com medicamentos, mas a bem da verdade, talvez um bom arrependimento, uma boa reforma na vida, resolveria muitos problemas que estão sendo tratados com remédios. E a perda de sentido também, naqueles dias, se via no medo, no desespero, na angústia, no desânimo, na falta de perspectiva e também na falta de esperança de uma nova vida. A pessoa nunca estava liberada, ela nunca tinha certezas e garantias diante de Deus. E Lutero, segundo Timothy George, no livro A Teologia dos Reformadores, ele diz que Lutero serve em si como resumo da sua época. Lutero tinha muito medo da morte. Na tempestade lá que ele faz um voto de ser monge, ele demonstra isso. No mosteiro, gente, Lutero fazia horas e horas de confissões ao seu superior, João Staupitz, um homem de Deus, e às vezes quando ele passava horas e horas confessando os seus pecados ali para esse superior, ao voltar para a cela, no caminho, ele já voltava porque ele tinha pecado. Ele voltava, rapaz, daqui até lá eu cometi outro pecado, me perdoa, eu vim cá confessar esse pecado aqui também. Lutero vivia essa angústia da culpa
também, e, a bem da verdade, os ataques do medo que Lutero chamou de Anfechtung, é uma expressão alemã, não sei se é assim que pronuncia, tá bom? Porque o meu português é de Coronel Fabriciano, não sou obrigado a saber um alemão, né? Lá de longe, lá assim, né? Mas alguns traduzem como tentação, e Lutero até dizia que 3 coisas fazem um teólogo, um homem ou uma mulher de Deus: é a meditação na Escritura, a oração e a tentação, oratio, meditatio, oratio e tentatio. Quando ele fala de tentação, ele fala disso, do desespero que é, às vezes, a vida humana. Meus irmãos, é simples isso. Tem dia que a gente acorda maravilhosamente bem, ou tem dia que nós começamos o dia pessimamente mal e terminamos maravilhosos, né? Nós conseguimos rimar travesseiro com romã, como cantou lá o rapaz, né, da década de 80 lá, né, de 90, mas foi na década de 90 já. Enfim, mas tem dias que nós experimentamos desesperos horrorosos, angústias terríveis, e não vemos sentido na vida muitas vezes. Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu vivi aquilo lá atrás? Gente, eu nem queria aquilo. Perda de sentido. A reforma, então, lida com essas 3 ansiedades: o medo da morte, culpa e a perda de sentido. Então, considerando, irmãos e irmãs, essas 3 ansiedades, não podemos negar, prestemos atenção nisso, que vivemos dias semelhantes. Como assim? Tomemos o medo da morte em primeiro lugar. Gente, o medo da morte leva muitos de nós às academias, não tem nenhum problema, tem um lado bom disso, claro, óbvio. Nos leva também aos consultórios, né, vários, às estéticas, aos suplementos alimentares, a novas propostas de alimentação, e por aí afora vai. Nós não queremos morrer. A nossa geração vive com medo da morte. Quando fala em morte, até já brincaram, né? Esse é um memezinho, pode ser uma frase de para-choque de caminhão, e pode ser também um memezinho aí de WhatsApp, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É verdade? Nós temos vivido exatamente essa realidade. Para muitos, gente, para muitos outros, o medo da morte já se configura com a vida. A vida, para muitas pessoas, é a morte. É por isso que alguns têm buscado o suicídio, porque a vida para eles já é a morte. Eles têm medo de viver, porque a vida para eles é morte. Então nós vivemos um tempo assim semelhante, muito semelhante ao tempo da reforma. Quando entra a questão da culpa, a culpa tem matado, solapado muitas vidas. Alguns experimentam a culpa, gente, no seu grau praticamente máximo, pois vem de contextos religiosos que elegem pecados imperdoáveis. Existem movimentos religiosos que dizem que o pecado imperdoável é o fulano, é o tal pecado. E as pessoas são doutrinadas nisso. Eu diria que elas são até intoxicadas, viciadas nisso. E aí, se elas pensam naquele pecado imperdoável, ou se elas vierem a cair naquele pecado, por qualquer circunstância que seja, a culpa toma conta de uma forma tal nessa pessoa que ela desanima de viver. Mas eu sei também que há as pessoas que vivem em pecados, em vidas promíscuas, em todo tipo de pecado, e sabemos que o pecado mata. Salmo 51, versículo 10, quando Davi ora lá: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra criar ali é a mesma de Gênesis 1, é bará, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia do nada. Deus pega do nada, ex nihilo, a expressão que Agostinho usou, a partir do nada. E o pecado então faz o nada, ele destrói a nossa interioridade, dói. Então, o que acontece, e repito, vou insistir nisso, a culpa que muitas pessoas têm sentido hoje não é por causa de alguns lugares que dizem que existem pecados imperdoáveis, ou pessoas que estão fazendo um mau trabalho, não. Às vezes a culpa que está ali, é o que a Bíblia diz de o ímpio está com dores de iniquidade, pois não reconhecem a sua culpa. É interessante, meus irmãos, lembrar isso aqui. Relendo agora Culpa e Graça, do Dr. Paul Tournier, ele falando que o grande problema da humanidade gira em torno desse binômio, culpa e graça. Leia o Evangelho, como disse Lutero, né? E ele fala uma coisa muito interessante, que Jesus vem para oferecer graça àquele que tinha consciência da culpa, mas veio para despertar culpa naqueles que achavam que não tinham culpa, que eram os fariseus. Porque às vezes nós vemos pregadores falando assim, que Jesus era a favor, né, andava no meio das prostitutas, dos pecadores, dos publicanos e tal, e verdade, e dá a ideia que para o fariseu não tinha salvação, que Jesus não amava o fariseu.
Jesus amava o fariseu, a mim e a você do mesmo jeito. Só que a diferença do tratamento de Jesus para Maria Madalena, que tinha 7 demônios, para aquela outra Maria que ungiu os pés de Jesus lá, não é outra Maria, não, aquela mulher pecadora de Lucas 7, 36 a 50 ali, que Jesus faz, e ela chora aos pés de Jesus, porque Jesus dá perdão a ela, a mulher samaritana, no poço, lá em João capítulo 4, dá perdão para elas, para Pedro, porque elas tinham consciência exacerbada da culpa. Mas para aqueles que se achavam justos, Jesus tentava despertar o sentimento de culpa. Quem sabe nós não estamos precisando disso, meus irmãos? De um despertamento da nossa culpa. Parar de eleger alguns pecados. Roubar, matar, adulterar, fumar. Só isso que é pecado. E beber cachaça, né? Muita cachaça. Só aí. Schnapps. Eu aprendi em Pomerano, schnapps é cachaça. Que legal, né? Que informação inútil, né? Mas tudo bem, né? Mas valeu. Tudo bem. Mas eu gostei da palavra Schnapsdringa, beber cachaça, né? Então, eu descobri. Top, gostei pra caramba. Mas enfim, meus irmãos, a culpa que muitas vezes as pessoas chegam nos consultórios, vão tratar terapeuticamente, aí dá uma volta, aí tem que fazer uma regressão aqui, sem crise nenhuma, mas às vezes são pecados. Eu sei que tem toda uma questão profissional, os psicanalistas, os psicólogos, a gente, mas a culpa, para ser liberta, vai ter que apresentar o verdadeiro remédio, se for uma culpa de pecado, que é a verdadeira culpa, inclusive, né? Que é o perdão através do sangue de Jesus, o nosso Senhor, porque tem essa diferenciação de culpa verdadeira e culpa falsa. A culpa verdadeira é quando nós quebramos os princípios de Deus. A culpa falsa é quando nós quebramos convenções humanas ou até um código próprio, um código seu mesmo. A falta de sentido que nós vemos hoje também é que essa vida corrida e estressante que nós vivemos, a falta de oportunidade profissional, pessoas formando, já tem a sua graduação e as pós-graduações e ainda não conseguiram trabalho. O erro, o feio sendo exaltado, a criminalidade crescente, o abandono, a desintegração dos relacionamentos interpessoais, a deificação da ciência, o materialismo exacerbado, a redução da vida a fórmulas mágicas de sucesso. Ganhe o seu primeiro milhão até os 30. E um monte de gente entrou nessa vibe, não tem nem 1 milhão, não tem nem vida mais, perdeu o sentido. Tudo isso faz com que vivamos um tempo em que perdeu-se o sentido, e é muito parecido com a reforma. A reforma, então, gente, foi um tratamento para tudo isso, foi cura para tudo isso, foi uma volta ao relacionamento correto com Deus, e é certo que neste contexto de morte, de culpa, de perda de sentido, esse contexto foi produzido não só pela igreja, seria injustiça falar isso, mas a própria sociedade sempre vai tentar produzir isso. E hoje, infelizmente, não é diferente. Às vezes nós como igreja temos perdido o nosso entendimento do texto, fugimos do texto sagrado, não interpretamos corretamente, não pregamos corretamente, mas a sociedade também está aí produzindo medo da morte, culpa e perda de sentido. E por isso é tão necessário hoje, em nome de Jesus, retornarmos aos ideais da reforma, que foi uma volta ao Novo Testamento. Amém, gente? Amém, irmãos? Beleza? Podemos então partir para a última parte aqui, então, né, para a gente encerrar. Estamos dentro do tempo aí, graças a Deus, eu gosto disso. Por que a reforma aconteceu? Boa pergunta. É claro, gente, que a reforma acontece por causa da soberania de Deus. Foi um ato decisivo de Deus, a reforma protestante. E agora nós vamos ver alguns fatores aqui, algumas mudanças que cooperaram para isso. Foi conforme a expressão de Paulo em Gálatas capítulo 4, falando da vinda de Jesus, a plenitude dos tempos. E apesar de ser uma interpretação não totalmente exegeticamente correta, mas pode ser aplicada assim, os historiadores e os teólogos da história definem plenitude do tempo ali em Gálatas e no Novo Testamento como uma pax romana, né? A paz que o Império Romano fez existir na época do nascimento de Jesus, as estradas, a língua grega, não é? Facilitou a comunicação, por isso Jesus Cristo nasce e o cristianismo cresce, espalha pelo mundo afora por causa dessa plenitude dos tempos. A reforma foi mais ou menos isso. Os pré-reformadores trabalharam nisso e algumas mudanças aconteceram ali naquela interseção do século XV para o século XVI, que cooperaram então para o advento, né, para o acontecimento, para a irrupção então da reforma.
Primeira mudança que acontece na época da reforma, gente que cooperou para a reforma então, foram as mudanças geográficas. O mundo estava sendo ganho. Colombo, Magalhães, até Pedro Álvares Cabral, né, que descobre o Brasil. Que dia mesmo? Que dia? Vamos lá, duvido. Que dia? Vamos lá. Um de cada vez. Dia? 21, né? 21 ou 22? 22, porque 21 é dia do índio, né? Então, não é não? É dia 19, né? Tiradentes, é Inconfidência Mineira, é verdade. Oh, meu Deus, como é que eu esqueço disso? Nossa, pai, verdade, né? Não, para com isso, rapaz. Olha lá, me chamar de mineiro falso aqui, isso é heresia. Vamos queimar esse cara na fogueira, né? Então, mas o mundo estava sendo ganho, a geografia mudou. O mundo deixou de ser potâmico, né? Ficava nas margens do rio, deixou de ser ali também no mar Mediterrâneo, viver só ali, e aí ganhou os oceanos. Essa mudança, então, mudou a mente das pessoas também. Preparou, opa, tem mais coisa, o mundo não é só isso que a gente conhece. Cooperou para a reforma. Segunda, mudanças políticas. Estavam nascendo as nações-estado, onde não havia, assim, uma submissão cega a um governante. Não havia isso. E as regiões buscando se autogovernar devido aos desmandos dos líderes, dos religiosos, então, isso incentiva uma descentralização do poder. Isso cria, então, coragem nas pessoas para buscarem mudanças. As mudanças econômicas também. A base da economia, então, passa a não ser só a agricultura, mas também o comércio. E isso viabilizou o intercâmbio entre as pessoas, entre as nações. De maneira que o renascimento, então, vai ganhando chão e os demais entendimentos, e isso vai cooperando, então, para o advento da reforma. Mudanças intelectuais. O renascimento, com seu mote, né, com seu lema, ad fontes, às fontes, voltando às fontes antigas, fez com que as pessoas tivessem contato com os textos antigos, e um desses textos antigos que foi editado lá por Erasmo de Roterdã, foi exatamente o Novo Testamento grego. As pessoas começaram a ler o Novo Testamento no grego, e ao compararem o Novo Testamento grego, a igreja do Novo Testamento, com o que eles estavam vendo, eles viram, gente, tem bastante coisa errada nisso, está muito diferente. Então, os reformadores fazem uso dessa descoberta, dessa ação do renascimento, e isso, então, contribui para a reforma. Também teve, somado a tudo isso, as mudanças religiosas, porque somado à redescoberta da Bíblia, possibilita então o nascimento das igrejas protestantes sem mais o domínio romano. Então nós podemos aprender uma coisa bem prática aqui com essas mudanças, meus irmãos, é que Deus faz grandes mudanças nas nossas vidas, mas em muitas vezes Ele faz a partir de pequenas mudanças. De repente, nós estamos cantando, né? Mestre, eu preciso de um milagre, né? Muda a minha vida, meu estado. Nós vamos cantando isso e esperamos um grande milagre de Deus, e Deus sabe que nós precisamos. Mas às vezes, os grandes milagres de Deus vão acontecer mediante pequenos milagres, pequenas mudanças. E Deus vai nos forçando a isso. Deus nos leva a isso. Nós precisamos buscar isso, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Nós vemos isso na vida de Paulo. Nós achamos que Paulo um dia resolveu, vou lá matar os cristãos, perseguir os cristãos em Damasco, vamos lá, pá, e aí Jesus, aparece para Paulo. Meus irmãos, não. Na narrativa da conversão de Paulo, que ele mesmo faz no capítulo 26 de Atos, ele diz que Jesus usa uma expressão para ele: Paulo, Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, é ficar dando coice nos aguilhões aí, não adianta. Quais eram os aguilhões? Deus estava falando na consciência de Paulo, através do crescimento do cristianismo, sacerdotes mudando de vida, Gamaliel dando aquele conselho, a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, o martírio de Estevão. Isso para mostrar que a conversão de Saulo foi a epítome, foi o cume, foi o ápice de outras mudanças, de outras ações que Deus já estava fazendo. Então, a nossa vida, meus irmãos, não está insossa, não está entregue às forças do acaso, não. Deus está agindo em cada detalhe, mudando cada detalhe, nos preparando para a grande obra que Ele tem para nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós precisamos crer assim, precisamos entender assim. E sabe, meus irmãos, minhas irmãs, a reforma protestante não foi porque Lutero, porque essa ainda é um pensamento que
que cresce ainda e que existe em muitos meios, dizendo que Lutero era um herege que queria casar, por isso que ele fez a reforma. Olha só, Cláudio Duarte já curtiu aos montes aqui, né? Ia fazer disso aqui, desse limãozinho, uma grande limonada. A reforma protestante, para os historiadores, como Voltaire, por exemplo, era um filósofo, né? Diz que a reforma aconteceu por causa de uma briga de monges. Um monge agostiniano, Lutero, e um monge dominicano, João Tetzel. Nada disso. E a perspectiva marxista também interpreta a reforma como uma revolta de classes. Mas não foi isso também, em nome de Jesus. Todas as mudanças que vimos até aqui, essas geográficas, políticas, econômicas, sociais, intelectuais e religiosas, cooperaram para a reforma. No entanto, mais diretamente, para a gente encerrar, as razões principais da reforma são, primeiro, o fator moral. A igreja havia se distanciado muito dos ideais do Novo Testamento e da Bíblia como um todo. Havia corrupção, havia egoísmo, havia avareza, havia orgulho, havia ganância. Um dos sinais da ganância era a simonia. Simonia era a venda de cargos eclesiásticos. Tanto que João Calvino, já criança, o pai de Calvino, antes da sua conversão então, criança, comprou um cargo eclesiástico para Calvino. Calvino já era sacerdote desde a sua infância. E por que o nome simonia? Vem de Atos 8, quando Simão o mágico queria pagar a João e a Pedro o poder de colocar a mão sobre as pessoas e as pessoas serem batizadas ou receberem o Espírito Santo. Isso é simonia, vem disso aí, vem desse episódio. E a igreja praticava isso de forma muito descarada mesmo. Naqueles dias a igreja vivia a injustiça, descaso pelos fiéis, descaso pelos crentes, pelos cristãos, formalismo nas celebrações culticas. Isso me preocupa também, deve nos preocupar. Nós vimos ao culto não para assistir, mas para participar, para cantar, para orar, para chorar, para nos alegrar, para nos quebrantar, para nos arrepender. Deus está aqui. Não é que o lugar é sagrado, você é santo, você é sagrado, e essa reunião sagrada aqui, Deus derrama a sua vida. Nós temos que valorizar isso, lembrar disso em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer ver outra coisa estranha que acontecia nesses dias aqui? Era a questão das relíquias sagradas. Frederico mesmo, que era o eleitor da Saxônia, que se tornou grande amigo de Lutero, ele tinha uma coleção de 5.005 relíquias. E ele dizia que lá tinha lascas da cruz. Tinha um frasco com leite da Virgem Maria, que amamentou Jesus. Gente, isso é demais. É sério isso existia. O filme Lutero retrata isso. E é interessante que era dito o seguinte: se uma pessoa fosse lá, em Wittenberg, e desse uma olhada nessas 5.005 relíquias de Frederico, era um dos lugares que tinha, mas na Europa inteira tinha as relíquias, né? Era dito que se uma pessoa só olhasse para essas 5.000 relíquias, o tempo dessa pessoa no purgatório seria reduzido em 2 milhões de anos. Olha só, gente, que maravilha, né? Coisa boa. Pensa numa coisa. Esse foi o fator moral que contribuiu para a reforma. Entende? Outro fator que contribuiu para a reforma, o fator social. A melhora na condição social das pessoas as levaram a se decepcionarem com a igreja. Porque a igreja, ficou nítido, só queria, de certa forma, explorar os seus fiéis. O filme O Nome da Rosa mostra isso, e o filme Lutero mostra isso também. E o principal fator é o fator teológico. O fator teológico nós podemos desdobrá-lo em 3. Primeiro, foi o fracasso da igreja em falar. A igreja estava fracassando em atender às reais necessidades do povo. Quais eram? Medo da morte, a culpa e a perda de sentido. A igreja perdeu isso. A igreja não falava. A igreja não tinha uma resposta para isso. E os reformadores, então, Lutero e os demais, encontraram isso diretamente da Bíblia e começaram a falar isso. E é o que nós precisamos fazer. Tirar a nossa teologia da Escritura Sagrada e viver e compartilhar isso com humildade, porque nós vivemos uma era pós-moderna, pós-cristã. Então não adianta termos ares de superioridade com aqueles que não são cristãos. Nós temos que caminhar ao lado deles, somos iguais a eles. A única coisa que nos diferencia é a graça poderosa e maravilhosa de Jesus de Nazaré. Ponto, acabou. O fator teológico também é desdobrado aí no fracasso da igreja em ouvir. Já havia séculos
que Deus estava levantando vozes que a igreja precisava ouvir e ela se recusou. Os pré-reformadores foram essas vozes também. E mesmo quando Lutero surge, a igreja se recusa em não ouvir e tentou matar Lutero. Mas Deus, por sua grandeza e soberania, não permitiu isso. A providência de Deus guardou Lutero. E nós precisamos saber disso, meus irmãos, aquilo que Deus tem para a gente fazer, nada nem ninguém, o pastor Simon fala isso, nada nem ninguém nos destruiu, vencemos, em nome de Jesus. Guardemos isso em nome de Jesus. E terceiro, a venda das indulgências. A venda do perdão dos pecados na Alemanha. Segundo o historiador Earl Cairns, não consigo nem, dá para escrever esse nome aí depois, né? Ele diz que a venda das indulgências foi a causa direta da eclosão da reforma nesse país, a reforma na Alemanha. Em resumo, para a gente entender isso aqui e a gente fechar, o Papa Leão X queria construir a Basílica de São Pedro. Dá para projetar para a gente a Basílica aí, por favor? A Aline Tessarolo, que me ensinou agora há pouco que a Aline é mestre em arquitetura, falou que essa é uma arquitetura maneirista. Eu gostei do nome maneirista, né? Top, né? Top não, massa. Maneira mesmo. Então, gente, eis a Basílica de São Pedro em Roma. Eu nunca fui lá, nunca estive ainda, por enquanto. Mas essa é uma das razões da reforma protestante do século XVI. A construção da Basílica de São Pedro. O Papa Leão X era um papa megalomaníaco, mania de grandeza. Queria voltar a igreja ao seu poderio dos séculos anteriores. Principalmente logo após ali, final do primeiro milênio, início do segundo milênio. E acontece o seguinte, mas a igreja, de certa forma, por causa dessas coisas todas que nós vimos aqui, todos esses movimentos, estava passando dificuldades financeiras. E o que acontece que aí, então, olha só como que a providência de Deus, como diz Eugene Peterson, né? Trabalha em 1000 lugares ao mesmo tempo. Lógico que muito mais. Leão X em Roma querendo construir a Basílica, como um símbolo de grandeza. Lá na Alemanha, um sacerdote, um cardeal chamado Alberto, um arcebispo, melhor dizendo, chamado Alberto, de apenas incríveis 23 anos, ganancioso, já era arcebispo da sua região, e ficou sabendo que o arcebispo da região de Mainz, ou Mainz, não sei se é assim que se pronuncia, havia falecido. Ele queria aumentar a sua influência, ele era ganancioso, mas ele não podia ocupar os dois arcebispados, as leis canônicas não permitiam isso, e ele então negocia com o Papa Leão X, que queria juntar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, e diz o seguinte: olha, se você me der o arcebispado de Mainz, eu vou autorizar, incentivar a venda das indulgências aqui, e tem um homem que vai ser o cara para isso, ele é o vendedor, ele é o corretor das indulgências, é o João Tetzer. E aí então, ele começa a vender isso, começa a vender. Ele dizia, aquele que dizia que quando a moeda de prata ou de ouro caía no fundo do cofre, uma alma pulava direto do purgatório para o céu. Olha, aí a pessoa chega lá, não quero a alma do meu avô, aí joga a moeda aí. E aquilo ele começou a vender na Alemanha, ele passou em Wittenberg em 1517. Só que por volta de 1514, mais ou menos, Lutero havia passado pela experiência da torre, que foi a conversão de Lutero lendo Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. O justo viverá pela fé. E Lutero, vocês se lembram dessa história, vai ser dito isso na próxima aula, socava o texto. E Lutero se converte e começa a pregar isso. E aí em 1517, João Tetzel passa vendendo lá em Wittenberg também as indulgências. E daí então, que Lutero elabora as suas 95 famosas teses, que são 95 afirmações sobre isso. E a primeira delas é, quando a Bíblia fala que o cristão precisa se arrepender, não está dizendo de um ato só, fala que a vida do cristão inteira deve ser de arrependimento. Que coisa fantástica, que coisa bíblica, sublime, divina, libertadora, louvado seja o nome do Senhor. E essas 95 teses então, afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, só chamando as pessoas para um debate. Lutero não queria, Lutero era um homem da igreja, só queria um debate, só queria um bate-papo sobre aquilo, para repensar aquilo. Então isso explode, faz então com que a reforma comece na Alemanha e ganhe, e aí o Papa Leão X faz a bula papal, Exsurge Domini, ressuscita, levanta, Senhor, porque um porco entrou na sua vinha.
Lutero está avacalhando os esquemas, está atrapalhando aqui o nosso trabalho. Então essa venda das indulgências, essas coisas foram os atos providenciais de Deus para que a reforma acontecesse. E Deus está fazendo a mesma coisa na minha vida e na sua vida também, para a honra e glória do Senhor da igreja. Ele está agindo em lugares que nós não imaginamos a nosso favor, mas não só a nosso favor por egoísmo, mas porque é o nome dele que está sobre mim e sobre você. Primeiro é a glória dele, e aí a glória dele é que nos alegra. É a Teologia da Alegria do John Piper, livro que ele escreveu, em nome de Jesus. Eu concluo. Nós começamos esse estudo com a citação do Francis Schaeffer e podemos encerrar com o mesmo. Diz o seguinte: os grandes momentos da história da igreja vieram quando essas duas restaurações, reforma e avivamento, entraram simultaneamente em ação, de forma que a igreja voltou à doutrina pura e a vida dos cristãos na igreja conheceu o poder do Espírito Santo. Não pode haver reavivamento verdadeiro a menos que tenha havido reforma. Não existe reavivamento sem Bíblia. E a reforma não é completa sem reavivamento. Só Bíblia sem reavivamento também não é o ideal. Tal combinação de reforma e reavivamento seria revolucionária em nossos dias. Revolucionária em nossa vida individual como cristãos. Que possamos ser aqueles que conhecem a realidade da reforma e do reavivamento, de forma que este mundo pobre e sombrio possa ter uma amostra de uma porção da igreja devolvida, tanto à doutrina pura, quanto à vida cheia do Espírito Santo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Os nossos tempos, eu insisto, são semelhantes aos dias da reforma. O cenário, portanto, já está armado, meus irmãos e minhas irmãs, para nós. Busquemos em Deus, abramos nossas mentes e corações para uma nova reforma. Reforma que tome e incendeie primeiro o meu coração, a minha vida, e depois se alace para a honra e glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o Senhor da igreja. Aviva a tua obra, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.